Hoje é segunda-feira, então é dia de receber Eduardo Vanin, analista do Complexo Soja, diretor da Agriinvest Commodities. Meu amigo, bom dia, boa semana para você, seja bem-vindo. E aí, Carla, beleza? Tudo certo? Tudo bem contigo? Como foi de final de semana? Pá, só anarquia aqui em casa. Três filhos, coisa de louco. Não dava para ser diferente, mas melhor assim, né? Melhor assim. Isso aí. Melhor que você Mas tenha. todo mundo com saúde, coisa boa. É isso, é isso. Esse é o foco. Eduardo Vanin, na última semana, sempre falou, Carla, falamos de soja, nós vamos falar sobre ela, mas você fez um alerta e a gente fez um combinado. Vamos falar sobre isso na semana que vem, que é essa volatilidade prevista para o mercado de milho. Temos a colheita da safra de verão, o plantio da segunda safra de milho, a nova safra americana batendo na porta. O que você está esperando para tudo isso e como é que os preços estão reagindo a tantas novas notícias, a tantos processos acontecendo ao mesmo tempo, Vanin? Bom, vamos fatiar esse salame aí, tá bom? Vamos lá. O negócio é o seguinte, claro, de curto prazo nós temos uma falta de oferta. A colheita avançou bem, colheita verão, não é muito grande, mercado interno, dependendo da região e do segmento descoberto, e realmente pouco estoque ou nenhum estoque do ano passado para esse. Isso a gente vê através da relação de preço milho e soja, de cima para baixo, lá do norte até o sul do Brasil, com exceção do Rio Grande do Sul, que teve uma safra de verão boa e inclusive está até exportando. Enfim, pouco milho disponível, aquilo que está disponível o produtor realmente segurando. E aí a chave aí nós vamos à segunda fatia desse salame, que é a chave para esse mercado é o mês agora de abril, já que foi plantado atrasado milho safrinha, e também não tivemos muito plantio na janela boa. Uma coisa é plantar na janela de risco, outra coisa é plantar na janela ideal. Por exemplo, Mato Grosso, janela ideal, 20 de janeiro a mais ou menos 10 de fevereiro. Esse milho puxa a média para cima. E esse ano foi um tiquinho, 6% segundo o IMEI. O ano passado foi 40 e cacetada. Enfim, muito menos milho plantado, e aí podemos generalizar, o Brasil inteiro, muito menos milho plantado nessa janela, que é a janela ideal. E aí o mês de abril, baita importante. Vai chover agora, nos próximos 15 dias, os mapas mudaram, tem mais chuva, mas o importante é o final de abril, início de maio, porque aí nós vamos ter muito milho pendoando. E aí vai ser chave para esse mercadão do milho. Se alguma coisa der errado, não chover, parar de chover de repente, aí o mercado interno vai ter que começar a pensar em alongar as suas compras maio, junho, julho, nos preços atuais e que estão subindo em reais por saca, tá bom? Então veja, Brasil, no caso do milho, é super importante não só para nós aqui, mas é importante para o programa americano de exportação, que vai ter que ser grande, parrudo, violento, devido ao aumento de área. Essa informação, Brasil, mês de abril, vai ser extremamente importante para todo mundo. Bolsa de Chicago, para os prêmios e assim vai. Vanin, essa combinação de todos esses fatores, ela vai promover principalmente volatilidade no mercado, ou dá para a gente definir uma direção para os preços nesse momento? É cedo? Como é que você está vendo essa situação ou não? Essa tendência de preços valorizados, dessa sustentação do mercado em patamares altos tende a continuar aqui no Brasil. Bom, é, de novo, vamos continuar fatiando o salame. Próxima fatia, vamos falar de competitividade. O Brasil não é competitivo, tá bom? Passa a ser competitivo para embarque agosto, setembro, porém não é muita coisa, porque está difícil originar. Nos níveis atuais, que hoje os negócios no Brasil inteiro, para embarque julho, agosto, setembro, está muito caro para originar. Tá acima, o custo de originação para o exportador está acima do que ele consegue vender no FOB, por exemplo, Santos. Isso foi assim igualzinho ano passado. E aí empipinou, porque daí o nosso programa de exportação foi pequeno, quase 38 milhões de toneladas, e aí deu espaço para os Estados Unidos, tá bom?
Estados Unidos continua sendo o milho mais barato hoje no spot, embarque abril, maio, junho, e vai continuar sendo. E aí, lá para frente, o Brasil continuando caro, os Estados Unidos vai continuar sendo competitivo. Agora, o ponto que todos querem saber é 31, como você falou, 31 agora, segunda-feira que vem, aí nós vamos ter a intenção de plantio. Tudo indica, se a gente pegar Estados Unidos e Canadá, tudo indica mais cereais, tá bom? Por causa das tarifas sobre a soja, tarifa sobre a Sim. canola, nos dois casos a China, possibilidade de tarifas europeias sobre a soja americana, e isso nós vamos ver dia 2 de abril, as tarifas recíprocas. Vai dar paulada na Europa? A Europa já falou, não, nós vamos revidar essa paulada, e daí vem 25% sobre a soja. Aí você vai tirar os dois maiores compradores da soja americana, China e a Europa somada. Tá bom? Nada bom para soja em Chicago. E como é que isso mexe na cabeça do produtor? Provavelmente, tanto o americano quanto o canadense menos soja, menos canola, mas daí vai ter mais milho e outros cereais. Então, veja, o milho em Chicago pode entrar sim numa, numa ladeira, o milho dezembro, Uhum. que vai ser difícil e vai levar um tempo para ela começar a criar um fundo e daí voltar a subir, tá bom? Ano passado, o Bushel dezembro bateu 3,85, tá bom? Em Uhum. agosto, Sim. logo, um pouco antes ali do final do mês. É, provavelmente vamos ver a mesma coisa, tá bom? E o sistemão, aí a gente vai para a próxima fatia. Hoje, a forma como o USDA mexe ali nos números de produção americana é muito baixista, terrivelmente baixista. Ele vem com fórum trazendo uma produtividade que nunca vai existir. Nesse ano, 181 bushels por acre. Sim. Depois vem o NAS, que é o departamento do USDA, trazendo as condições. Vamos supor que vai tudo bem, condições lá para riba, e aí o USDA, em julho, agosto, setembro, vai usar os modelos para dizer quanto que vai ser a produtividade. Daí ele vai subindo, igual foi ano passado. Ora, veja bem, não era bem isso. Pomba, daí já é janeiro, fevereiro. Sim. Até aí o Bushel fez uma quedona e depois começa a subir. Enfim, o milho em Chicago é pepino. Pepino. Aumento de produção, restrições de exportação. Temos que ver como é que vai ser Japão, Canadá, México, a Europa, a China. Com uma produção muito grande, os Estados Unidos vai precisar de todos os destinos possíveis. E ainda há uma grande dúvida com relação a isso. Ô, Vanim, e é interessante que a manchete, ou uma das manchetes dessa segunda-feira é de que os Estados Unidos podem rever as tarifas que estão previstas ali para 2 de abril, segundo o Wall Street Journal e a Bloomberg. Quer dizer, é muito diferente a guerra. É muito diferente, não, mas é diferente a guerra comercial desse ano, porque as retaliações estão vindo mais rapidamente, e mesmo que o Trump tente recuar em alguns pontos e tal, os seus principais adversários ali, se a gente olhar e acrescentar a União Europeia a isso, a Europa de uma forma geral, a gente vê que eles estão mais durões do que em 2019, 2020, né? Opa! Vamos lá. Trump 1, Trump 2. Trump 1 É, era a China. É, não tivemos outros tarifados em grandes proporções. Agora, Trump 2 é bem mais agressivo, mais amplo. No caso do aço do alumínio, pega vários países. Enfim, os 100 dias do Trump está chegando ao final, é final de abril, e ele quer dar uma cantada de galo aí, trazer algumas vitórias. Vamos ver. Enfim, pelo menos a paz em Gaza e essa questão da paz Ucrânia-Rússia, uma visita à China viria bem. Vamos ver se isso tudo vai estar na agenda desses próximos 100 dias. Mas tá bem mais complicado, realmente. Vanin, tem uma pergunta aqui do Marlon Carnelucci. Ele diz assim, ó. O milho em Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul, tá com R$ 67 por saca. Tem espaço para subir esse preço? Quando a gente olha para o Rio Grande do Sul e a gente traz esse quadro do milho, como é que você vê esse preço de R$ 67 na região de Santo Ângelo? É o milho mais barato do Brasil, tá bom? Infelizmente. Cooperativas.
Então, realmente, acabam penalizando um pouco nesse preço. Rio Grande do Sul, colheu uma safra boa, está faltando, agora vai entrar soja, tem uma quebra, mas vai ter que liberar espaço. O Rio Grande do Sul está exportando milho, mas também não é muito barato, tá? Esse milho na exportação é Irã, e se o Irã parar de comprar, daí acabou. Enfim, não tem muita esperança para o milho no Rio Grande do Sul, não, ao longo do ano somente. E porque o mercado interno aí no Rio Grande do Sul vai querer segurar esse produto sem dúvida nenhuma. Onde que é o pepino? É de Santa Catarina para cima. Aí, para ter uma ideia, preço do milho novo, milho agora colhido, posto em indústria, Joaçaba, R$ 82. Olha que diferença em relação ao milho do Rio Grande do Sul. Enfim, o Rio Grande do Sul hoje é um caso isolado. Outros lugares, muito mais caro. Por exemplo, está saindo milho no Mato Grosso acima de 80, milho spot. Olha que diferença. Então, realmente, Rio Grande do Sul, nesse momento, para o milho é um caso isolado. Vaninha, eu vou aproveitar a pergunta da Benedita Donizete para a gente entrar no assunto da soja. E ó, o Marlon tá complementando aqui, dizendo que esse preço está estagnado há meses. Você vem falando sobre isso também, né, Vaninha? Ah, sim. Na verdade, eu vou pegar esse comentário da Benedita, esse complemento do Marlon, para fazer dois ganchos. A Benedita diz assim, ó, Carla, e os preços das commodities no mercado físico? Vanin, na última semana, a Agriinvest sinalizou ali para o mercado que havia rumores de que o Nordeste já estaria importando milho dos Estados Unidos. Isso, inclusive, ajudou a promover uma queda mais intensa ali nos preços do milho na B3. Quando a gente olha para os mercados físicos, tanto de soja quanto de milho, olhando versus o que acontece nas bolsas, que momento é esse para esses ambos mercados, tanto soja quanto milho, formação de preços aqui no Brasil? Bom, tanto a conta, não foi confirmado nada ainda de negócios, tá bom? Sim. Mas, geralmente, quando acontece, são questões, são trades que a gente chama de in-house, dentro da a própria trade vendendo para ela mesma. Por exemplo, o milho americano ainda carece de questões fitossanitárias. Vê se o mapa, por exemplo, aceitaria as variedades americanas, GMO, bababá, quer dizer, tem um processo aí. Uhum. Da Argentina, já temos algumas variedades aceitas, tem uma burocracia aí, mas lembrando que o governo quer reduzir barreiras, impostos para poder importar e tornar o alimento mais barato. Enfim, há uma força para isso. A conta é boa para o Nordeste do milho americano, funciona. É mais barato do que trazer milho, por exemplo, da Bahia, do Mato Grosso, nem se fala. E para Santa Catarina também, a conta é boa, do milho da Argentina. Fica mais barato ou muito próximo do milho, o milho diferido, o milho local. Então, veja, a conta é boa, vamos ver se vai sair. Depende muito de como é que vai se comportar os preços agora, nesses próximos, vai lá, vou dizer, 2, 3 semanas. Se continuar muito alto, então podemos ver sim, reportes de importação. Nada por enquanto. A conta é boa, a conta funciona. Fica mais barato do que o milho local, tá bom? Então temos isso. E no geral, falando assim de commodities, então nós temos todas essas questões de tarifa para cá e para lá, e pau, e puxa cabelo, dedo no olho, essa coisa toda. O Brasil vai surfando uma onda, tá bom? Vimos aí o rally dos prêmios da soja, tá louco. De -30 ali em janeiro para quinta-feira, o prêmio Maio negociou a US$ 1,05 acima de Chicago, tá bom? De -30 Sim, para sim. 105 positivo. Então, realmente, o flat price da soja subiu e o Brasil se beneficia muito desse cenário de China com poucos amigos. A Europa, daí, vamos supor que ela tarife o milho dos Estados Unidos e também a soja, seria mais demanda aqui para o Brasil, para milho e principalmente para farelo. O Brasil vai bem.
Vanim, na semana passada também você citou essa questão dos prêmios. Aqui no Brasil nós vimos esses prêmios então subirem forte, mas você também fez uma sinalização e um alerta no final da semana sobre os prêmios e os preços na China, não só para soja em grão, mas também para os derivados, porque essa demanda intensa que a China fez comprando mais volume antecipadamente nessa temporada, por conta da guerra comercial e tudo mais, fez com que agora grandes volumes de soja comecem a chegar para os chineses. Como é que isso, está impactando no mercado lá? Dois, na demanda pelo nosso produto. E três, no mercado global de soja, todo esse cenário de prêmios e preços para soja, tanto lá quanto aqui. Tá muito especulativo. O prêmio da soja está mais volátil do que a Bolsa de Chicago, tá bom? Enfim, subiu por questões logísticas lá no começo, atraso da safra, depois a coisa toda começou devagar, agora está andando rápido. Nossos embarques estão fluindo bem. Estoques na China, nesse momento, mínima de 3 anos. Acabou de ser divulgado o estoque nos portos chineses e tá careca, tá bom? 2.500.000 toneladas. É muito baixo. Ali em janeiro estava 7.500.000 toneladas. Mas o mercado lá está caindo, farelo. Tanto a bolsa quanto os prêmios locais. Motivo, o mercado já está precificando uma reversão disso. Como o Brasil já está embarcando muito, daqui 50 dias mais o tempo de desembaraçar essa soja lá, daqui uns 60 dias, 65, vai estar espumando de soja na China. Enfim, isso vai impactar como dos nossos prêmios. Se a China ficar com muito estoque, vai comprar menos, é o que ela já está fazendo. Número de negócios, tem que sair 30 barcos por semana. Vixe, faz tempo que não sai nem 20. Então, Olha só, realmente, as sim. compras estão bem mais devagar. Margens na China pioraram muito, aqui no Brasil piorou também, as margens de esmagamento. Mas, enfim, eu diria assim, a demanda está capenga, mas o que vai definir se os prêmios vão cair ou vão continuar subindo são essas questões de tarifas, tá bom? Porque, imagina, concentrar a demanda da China aqui no Brasil e mais da Europa, ela importa aí 5, 6 milhões de toneladas de soja por ano. Aliás, mais do que isso, 5, 6 milhões dos Estados Unidos. Imagina isso vindo para cá, a mais. Então, aí não vai ter soja para todo mundo, tá bom? E aí o bicho pega, o prêmio vai continuar subindo. Eu queria. Então, esse é o ponto principal. Como você falou ali, olha, parece que vamos adiar, não vai ser bem assim, essas tarifas recíprocas, dia 2 aí de abril. É, bastante importante esse ponto. Se não tiver, o prêmio vai cair mais. Ou seja, não só mais o cenário de oferta e demanda vai direcionar os nossos prêmios por aqui. Temos que olhar também essa questão da guerra comercial e a volatilidade, portanto, nesses prêmios tende a continuar também, Vanim. Com certeza. Dois cenários, tá bom? Não temos um cenário intermediário, temos dois. Um, tarifa para todo mundo e tarifa recíproca. Tomba, todo mundo perde. É o que hoje os preços estão dizendo. Bolsas, não é mesmo? Bolsas americanas caindo. Inclusive, hoje subiu 1% porque essa questão aí talvez não tenha essa tarifa recíproca. Esse é o primeiro cenário. Ótimo para o Brasil, para os prêmios e para o preço para o produtor. Cenário 2, não tem nada disso, continua do jeito que está, e prêmio muito caro, demanda capenga, margens pioraram, aí o prêmio volta a ter uma pressão de queda, tá bom? Então o produtor tem que ficar analisando e jogar, enfim, quero correr todo esse risco, sim ou não? E não vamos esquecer, aumento de área muito forte nos Estados Unidos de milho, joga o milho lá para $4 o bushel, ou até menos, toma, daí a soja não vai ficar lá em cima. Aí na relação ali soja-milho, vem também. Vanim, para a gente finalizar, porque o nosso tempo está acabando, qual é a orientação que você daria para o produtor começar essa semana, para principalmente o produtor que precisa fazer negócios ou rever as suas estratégias? Milho spot, amigos, não vale a pena segurar nesse momento, nesse nível de preço, tá bom? Se eu tivesse milho hoje, em qualquer lugar do Brasil, com exceção lá do Rio Grande do Sul,
eu venderia meu milho spot, seja verão, seja safra velha, e compraria B3. B3 maio. Pomba, o maio derreteu, tá abaixo aí de R$ 80. E o milho, por exemplo, no Mato Grosso, negociando acima de 80, não existe isso. Base zero, -1, tá louco. Então, isso vale para todo o Brasil, tá bom? Minas, que está colhendo milho agora, sem dúvida nenhuma, eu recomendaria isso. Venda seu milho, faz dinheiro livre, abre espaço para soja, enfim, bota o dinheiro trabalhar, pague suas contas, compra em suma vista e compra B3. Compra B3, mas se você quiser participar de uma possível alta, faça isso. Isso aí, assim, não há contraindicações, tá bom? Então, esse é o primeiro ponto para o milho. Milho safrinha, daí é outros 500, tá bom? Tem o clima pela frente e tudo mais. Agora, eu venderia milho Chicago? Sem dúvida. Vai ter aumento de área, tem essas restrições de exportação, o uso é mega baixista, lá na frente pode ser que reverta, mas, pomba, até lá tem chão. Então, vai segurar teu milho safrinha, como o produtor está fazendo? Segure e venda Chicago milho. Venda milho Chicago. Pô, melhor que isso impossível, hein, Eduardo Vanin? Muito obrigada. Meu amigo, é sempre bom ter você com a gente, principalmente com orientações tão ricas quanto essa. Obrigada, meu amigo. Semana que vem estamos juntos novamente, toda segunda-feira aqui no Bom Dia Agronegócio. Obrigada, meu amigo. Uma ótima semana para você, para todo o timaço da Agriinvest e para os três malucos que estão aí contigo, deixando tudo, né, na anarquia. Que melhor que isso impossível, meu amigo. Melhor Essa é a impossível. anarquia da saúde. Obrigada, né? Que É bom. isso aí. Obrigada, Certo, Vaninho. amigos? Grande abraço, boa semana a todos. Obrigado, Obrigada. Carla, mais Pra uma você vez. também. Obrigada, Vaninho. Até mais. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.